Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a Escritura em Gênesis 17, 7 a 9. Hoje é o último sermão da série de sermões doutrinários que o pastor Márcio e eu preparamos para a igreja. São ao todo 5 sermões doutrinários temáticos sobre batismo infantil. Você pode revê-los no YouTube. E nós vamos, então, falar um pouco mais hoje à noite sobre o batismo infantil. E hoje à noite é sobre bênçãos e responsabilidades, tanto para a criança, o filho do crente, como para os pais e também para a igreja, tá bom? Gênesis 17, 7 a 9, a palavra do Senhor diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus e Pai, nós te damos graças por esse ajuntamento solene, por esse momento tão precioso na vida da igreja. Momento de cultuar ao Senhor, de celebrar, de adorar, de render graças ao teu santo nome. Momento também de sermos instruídos pela palavra do Senhor. Assim nos oriente e continua, ó Deus, a edificar a igreja do Senhor por meio da tua palavra. Nós te adoramos, ó Deus, e queremos mais uma vez ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu tenho aqui em mãos a carta que o teólogo Joseph Piper escreveu para sua filha quando ela foi ser recebida pelo batismo na sua igreja. Eu queria ler um trecho dessa carta, que ela serve como introdução para o assunto desta noite. Ele disse assim para sua filha, que se chamava Ashley: minha filha, quando você for batizada amanhã, Deus estará declarando que você faz parte do pacto. Você é membro da igreja. Seu batismo significa que você pertence a Ele num relacionamento especial. Todos os que são batizados, Ashley, são separados, pertencendo a Jesus Cristo. Cada pessoa permanece diante de Deus num relacionamento pactual. Ou ele está debaixo daquele velho pacto feito com Adão, e assim é obrigado a obedecer a Deus perfeitamente, ou sofrer condenação eterna, ou ele está debaixo do pacto da graça, através de Cristo Jesus, o qual perfeitamente cumpriu o primeiro pacto, e por sua morte pagou a nossa dívida. A Bíblia ensina, Ashley, que alguém só pode entrar no pacto de 2 maneiras, ou pela profissão de fé, ou sendo filho de crentes, ou pelo menos um dos pais que são crentes, e ela receberá o batismo como símbolo da sua filiação. E aí ele fala com a filha dele: será que seu batismo vai garantir que você será convertida? Certamente que não. Não é o batismo que converte você, é Cristo. Mas eu e mamãe vamos orar para que você tenha um coração regenerado, cresça, confie no Senhor Jesus e professe a sua fé nele. E aí ele vai terminar a sua carta, eu estou resumindo aqui, e ele diz assim: Ashley, como uma filha do pacto, você tem todas as vantagens do pacto, da aliança que Deus fez com o seu povo. Você pertence ao verdadeiro Israel, o qual é a igreja de Jesus Cristo. Você é declarada filha de Deus, e nós ensinamos você essas coisas. E nós vamos lembrar você regularmente das suas obrigações. Nós vamos ensinar a palavra do Senhor. Nós vamos pregar para você. Você vai aprender sobre as promessas. E é por essas e outras razões que amanhã nós vamos batizar você e fazermos votos declarando que a promessa do pacto está em seu favor. Essa é uma carta belíssima que Joseph Piper escreveu para sua filha, lembrando das bênçãos e das responsabilidades do pacto. É isso que a carta do pai da Ashley expressa para ela. Nós estamos diante de um texto aqui que nós lemos também, que é Gênesis 17, que traz exatamente essa mensagem.
No verso 7 e 8, Deus está falando: Abraão, você e sua descendência vão receber as bênçãos do pacto, vão receber uma terra, uma herança. Mas no verso 9, Deus fala da responsabilidade: vocês precisam guardar a minha aliança no decurso das gerações. Eu quero falar nessa noite sobre as bênçãos e também as responsabilidades dentro da aliança, daqueles que recebem o batismo, daqueles que são os pais e também de toda a igreja. Então, temos bênçãos e responsabilidades pactuais para todo mundo quando uma criança é batizada, e a gente não pode se esquecer disso. A gente precisa se lembrar disso constantemente. E eu quero primeiro falar das bênçãos na vida dos filhos, as bênçãos e as responsabilidades, mas começando com a bênção. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, verso 39, é o texto que nós já lemos bastante aqui nessa série de sermões sobre batismo infantil, quando Pedro diz para os pais: para vós outros é a promessa, e para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então a bênção, ela está sobre a vida do filho do crente. Assim como o adulto, ele é abençoado com as dádivas da eleição e da regeneração, a criança também é. É claro que ela nem tem conhecimento prévio disso tudo, mas o adulto também não tem. Ou você acha que você sabe quando que você foi eleito? A eleição é na eternidade? Ou você conseguiu acordar de manhã e falar assim: ah, hoje eu fui regenerado? Claro que não. A regeneração é uma obra do Senhor no seu coração, e de repente você acorda e você crê no Senhor, mas Ele já fez a obra de regeneração no seu coração. Então as crianças, elas recebem as bênçãos pactuais antes mesmo de darem conta disso, assim como nós adultos. Elas também recebem a bênção de pertencer, irmãos. Crianças são indefesas, carecem de toda sorte de cuidado dos seus pais, dos familiares, e a igreja também, a comunidade do pacto não deixa as crianças de fora. Elas pertencem. É garantido a elas o pertencimento no meio do povo de Deus. É claro que este pertencimento não vem por causa do batismo, mas o batismo é o selar deste reconhecimento de que a criança pertence sim à comunidade da aliança, pertence ao povo de Deus, e isso é segurança, isso é alegria, isso é bênção para a vida das crianças. Elas são indefesas e elas precisam ser guardadas, protegidas, cuidadas. Elas têm isso em casa com seus pais, mas elas também têm isso na comunidade do povo de Deus. Sempre foi assim. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre se preocupou com as crianças na comunidade do pacto. No Novo Testamento não é diferente. E a igreja também não pode esquecer que os filhos dos crentes, ainda mais os pequenininhos que são indefesos, eles têm a bênção de pertencer. João Calvino, o grande teólogo da Reforma, ele disse, né? As crianças, elas recebem o benefício de serem enxertadas no corpo da igreja. Elas são da igreja, elas pertencem à igreja, elas devem ser estimadas pelos membros da igreja. E ele disse: se delas é o reino dos céus, nós não podemos negar a elas o batismo, né? Elas são adotadas, elas são arroladas como herdeiras do reino celeste. Então isso tudo é a bênção de pertencer. Criança que é filho de crente, ainda que seja um só, ela pertence à comunidade da aliança. E ela só sai deste pertencimento se ela se tornar um adulto e quiser sair, porque ninguém vai querer que ela deixe de ser um membro da aliança. Uma segunda bênção para a vida dos filhos dos crentes é a união com Cristo. O batismo infantil, ele sela essa marca de que eles estão unidos a Cristo, que eles recebem todas as bênçãos da união com Cristo, que eles pertencem ao Senhor Jesus Cristo. E o batismo, ele vem para mostrar esse sinal exterior dessa união com Cristo. É assim com os adultos, é assim também com as crianças. Tudo aquilo que são as dádivas da salvação pertencentes em Cristo Jesus, os filhos dos crentes também desfrutam. Eles estão unidos a Cristo. A vida daquela criança, desde o seu nascimento, na verdade, está unida a Cristo, por causa do pacto, por causa da aliança, como nós falamos hoje de manhã, por causa da continuidade pactual. Elas fazem parte do povo de Deus, e elas vão crescendo, e espera-se que elas professem a fé, e que elas mesmas declarem que o Senhor é o seu Senhor e Salvador. Mas antes mesmo de que elas precisem declarar
tudo isso, elas já têm a bênção de receber ali a união com Cristo. A terceira bênção que nós queremos destacar aqui é a bênção de serem herdeiros da promessa. Há uma promessa que garante que o Senhor será o seu Deus e da sua descendência. Elas têm a bênção de saberem que são herdeiras dessa promessa. E o batismo infantil também sela este momento. Ainda que a criança ela não vai desfrutar de tudo aquilo que um adulto já desfruta, porque um adulto já tem condição de entender as coisas, de professar a sua fé, ainda que uma criança não desfrute de tudo isso, ela já desfruta, digamos, de maneira germinal ali na sua vida, a bênção de ser herdeira da promessa. Ela tem uma herança celestial. E essa herança, ela contém a palavra de promessas para ela. Logicamente que ela terá que aceitar tudo isso no momento adequado, mas há uma bênção. Ela vai herdar bênçãos do Senhor sobre a sua vida. É isso que a palavra nos garante. Eles têm esse privilégio, e junto com essas bênçãos, eu citei aqui pelo menos 3, herdeiros da promessa, união com Cristo, bênção de pertencer, das dádivas da salvação, vem também as responsabilidades pactuais. E aí você pode falar assim, como que uma criança pode pensar em responsabilidade pactual? É óbvio que não tem jeito, né? Uma criança de colo nem sabe o que é uma responsabilidade. Mas ela será criada dentro do pacto, no meio do povo do pacto. E ela precisa aprender ao longo da caminhada dela o que é uma responsabilidade pactual. Ela precisa desde cedo entender que existe uma estrutura dada por Deus, que existe a palavra de Deus que ela precisa obedecer, que existe os sacramentos que ela precisa participar, que existe uma vida de solene devoção ao Senhor, seu Deus. Ela vai aprendendo isso desde cedo. Ainda que essas responsabilidades não tenham, de fato, um efeito prático na vida de uma criança bem pequenininha ainda, tem um efeito pedagógico. Ela vai sendo instruída desde cedo. Ela vai aprendendo. E ela vai aprendendo com os pais e com a igreja. Daqui a pouco a gente vai falar da responsabilidade dos pais e igreja nesse sentido. Mas nós não podemos pensar que devemos simplesmente deixar a criança de fora de qualquer responsabilidade pactual. Ela precisa saber disso tudo. Ela precisa vivenciar essa responsabilidade. Ela precisa entender que ela tem estes compromissos com Deus. Em algum momento, ela precisa crer no Senhor Jesus, confessar ao Senhor, professar a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. É o que a Bíblia diz, inclusive, em Romanos 10:10, que todo mundo precisa confessar a Cristo Jesus. E nós precisamos pregar isso para os nossos filhos, e eles precisam entender isso desde cedo, que eles precisam confessar a Cristo. Além dessas responsabilidades, nós destacamos também que eles precisam reconhecer que são herdeiros do pacto. Eles precisam reconhecer que eles têm uma herança, que eles não estão aqui por conta própria. E você pode falar isso para ele desde cedo, ensinar isso a ele desde cedo, e ele vai crescendo, e ele vai entendendo, a cada ano que passa, o compromisso que ele deve firmar com Cristo. E você vai ficar chocado em saber que crianças de 7, 8, 9 anos conseguem expressar uma fé madura no Senhor Jesus Cristo. Porque elas estão aprendendo desde cedo, e elas aprendem as responsabilidades pactuais, e ali com 8, 9, 10 anos, elas já dizem, eu quero servir a esse Senhor, eu sei que eu preciso confessar os meus pecados, ou até antes disso. A gente subestima as crianças, mas não deveríamos subestimá-las. Nós deveríamos ensinar todo o conselho de Deus, todo o desígnio de Deus para elas, inclusive a responsabilidade pactual. É importante destacar que mesmo que elas tenham responsabilidades pactuais, é Deus que garante que agirá nos corações delas. Tá? Não é porque elas têm responsabilidades e que, se elas não cumprirem essas responsabilidades, elas ficarão de fora da aliança. Elas permanecerão porque o Senhor segura nas mãos delas, porque o Senhor as sustenta, porque o Senhor as transforma. Essa é a realidade, mas uma realidade que envolve elas aprenderem que elas têm responsabilidades pactuais também.
Eu sei que isso às vezes é complicado, porque na sociedade atual, às vezes as crianças são colocadas numa incubadora e dizem que ninguém pode tocá-los, ninguém pode falar com eles de responsabilidades, eles não devem aprender nada que seja difícil demais, nem duro demais. Mas a Bíblia não mostra isso para nós, nós devemos ensinar os nossos filhos desde cedo, tudo aquilo que é importante sobre a vida, desde arrumar a sua cama, escovar os dentes, amarrar o cadarço, a ter responsabilidades no lar, como um filho, mas também ter responsabilidade com Deus, com o pacto, com a aliança. Nós precisamos fazer isso para que eles caminhem bem, cresçam, sabendo que eles precisam crer, que eles precisam fazer, como que eles precisam viver. Desde cedo os nossos filhos precisam ter diante deles essa realidade pactual. Eles são muito abençoados por serem filhos de crentes, mas eles têm também responsabilidades e com o tempo eles precisarão exercer essas responsabilidades. Nós temos aqui a segunda bênção e responsabilidade na vida dos pais. E eu quero que você leia comigo. Para começar, a gente sempre começa falando de coisa boa, né? Da bênção. Depois a gente fala da responsabilidade. Lê comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 26. Tinha que ter feito o contrário, né? Pô, responsabilidade é a bênção no final, mas deixa a responsabilidade para o final. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 26, diz assim: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Gente, quem é o pai que não quer ouvir uma coisa dessa, né? Muito bom. Meu filho está crescendo em estatura e no favor do Senhor diante dos homens. Nós precisamos pensar que os pais, eles desfrutam dessas bênçãos, de verem os filhos crescendo sobre o pacto. A gente vai falar daqui a pouco que os pais têm mais, a responsabilidade dos pais tem mais peso também. Mas a bênção também para um pai, ver um filho crescendo em graça, em conhecimento, certamente é uma alegria. E os pais, eles são responsáveis por muitas coisas na vida de um filho até certa idade, principalmente os menores. É os pais que decidem muitas coisas na vida de uma criança. O que ela vai comer, a hora que ela vai dormir, o que ela vai vestir, enfim, coisas assim. E o relacionamento com Deus é também algo que os pais vão, a princípio, decidir pelos filhos. Eles vão ter que decidir depois também. Mas, a princípio, os pais decidem: vou colocar o selo da aliança sobre o meu filho. E esse é um momento importante. É um ato elevado na vida dos pais. E, embora isso seja uma responsabilidade, é também uma bênção. Uma bênção de você poder declarar que eu e minha casa pertencemos ao Senhor. De declarar que os meus filhos fazem parte da aliança, até que eles provem o contrário. Eu espero que eles nunca provem o contrário. Mas eles fazem parte da aliança, porque, como a gente viu num sermão lá atrás, nós somos representantes pactuais diante de Deus. E a primeira bênção que eu quero destacar aqui para os pais é o fato de que os seus filhos são considerados santos. Paulo escreve sobre isso na primeira carta aos Coríntios, né? Ele fala: se um dos pais forem crentes, o filho é santificado. Não está falando que ele é salvo automaticamente, tá, irmãos? Está falando que ele é separado, santo no sentido de separado. Por quê? O pai pertence à aliança, o filho também pertence à aliança. E do mesmo modo que os filhos de Abraão recebiam o selo da aliança, que era a circuncisão, como separados para o Senhor, os filhos dos crentes, a partir do Novo Testamento, recebem o sinal da aliança, que é o batismo, quando nós declaramos que eles são separados para o Senhor. E isso é uma bênção na nossa vida. Eles não estão excluídos do pacto. E o batismo é o selo exterior de que nós reconhecemos que eles são de fato pertencentes ao pacto. Até nossos irmãos credobatistas, eles levam seus filhos para serem apresentados. E eles ali oram por eles, porque eles desejam que os seus filhos pertençam ao pacto. Que os seus filhos sejam crentes no Senhor Jesus, que eles tenham arrependimento e fé. Mas para nós reformados, essa bênção, digamos, ela é mais robusta, porque a gente não tem medo de colocar o sinal da aliança sobre os filhos. A gente também traz eles à frente, apresenta eles para a igreja, mas colocamos o sinal de que eles pertencem ao pacto. Todos nós queremos isso
para os nossos filhos. E nós podemos e devemos desejar isso, porque essa é uma bênção dada àqueles que têm filhos dentro da aliança. Outra bênção é a manifestação pública dos pais, quando trazem o filho para batizar, de que eles dependem do Senhor para criar aquela criança. Nenhum pai crente no Senhor Jesus, em sã consciência, vai achar que ele mesmo vai dar conta de levar o seu filho para os caminhos do Senhor. É o Senhor que o sustenta, é o Senhor que o converte, é o Senhor que o leva a ser crente no Senhor Jesus. Mas quando nós trazemos os nossos filhos para o batismo infantil, nós estamos declarando essa confiança total na obra de graça do Senhor Jesus Cristo, na vida dos nossos filhos. Nós reconhecemos também que nós somos falhos quando nós trazemos os nossos filhos para o batismo, que nós somos pecadores, assim como os nossos filhos. E nós declaramos a fé no Senhor Jesus Cristo, que é o único que pode prover salvação para os nossos filhos. É isso que nós fazemos, e isso é bênção. Reconhecer que nós somos incapazes, reconhecer que nós falhamos, reconhecer que somente pela graça de Deus, filhos podem continuar servindo ao Senhor. É motivo de alegria também quando nós declaramos, assim como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é assim que nós fazemos quando batizamos os nossos filhos. Nós temos a certeza que eles pertencem à aliança, não são estranhos na igreja e pertencem a este ambiente. Eles não são visitantes. Nada contra os visitantes, tá? Mas é que os filhos dos crentes estão ali diretamente ligados à aliança. E além disso, uma outra bênção é que os pais, eles recordam da própria ligação que eles têm pactual com o Senhor. Além de todas as bênçãos e privilégios que eles vão receber, eles vão, digamos, renovar diante do Senhor o concerto que eles fizeram com o Senhor em algum momento. A aliança que o Senhor fez com ele em algum momento. Porque a promessa é para vós e para a vossa descendência. E é muito engraçado isso, né? Porque sempre que adolescente vem ser recebido aqui, o pai chora, né? Então, por quê? Porque é um momento muito abençoador, é um momento de o pai receber todas essas bênçãos, de ele mesmo relembrar do seu momento de conversão. É um memorial. Logicamente que não só um memorial, mas é uma marca importante na vida dos pais. Por isso que eles choram, de alegria, de receber a bênção de ver os filhos ali professando a fé quando eles batizaram eles lá atrás. Quem não batiza na infância não tem essa experiência, desculpem, mas precisa batizar os filhos aí para ter esse momento mais adiante. Os pais representam os seus filhos, e eles estão firmados na aliança, assim como os filhos também estão, e é uma aliança imutável, e nós cremos que eles assim então recebem essas bênçãos. Mas vamos falar de responsabilidade, que é a parte mais legal da história, porque lá em Deuteronômio capítulo 6, abre lá comigo, aquele texto bastante conhecido. Primeiro tem o famoso Shema de Israel, que é aquela confissão de fé, a partir do verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esta é uma declaração que deveria estar sempre viva diante do povo de Israel. Adora ao Senhor, viva para o Senhor. Ouve, pois, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só que aí continua. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Ao mesmo tempo que é uma bênção termos filhos na aliança, é uma grande responsabilidade. Ensinar os nossos filhos que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Lá em Êxodo, quando as crianças perguntassem sobre a Páscoa, que rito é esse? Aí Deus diz, ensinem para elas que rito é este. Mostrem para elas o que é que Deus está fazendo, o que é a palavra do Senhor. Os filhos,
eles devem ser continuamente ensinados pelos pais. Por isso que esse texto ele é tão singular naquilo que dizemos respeito à criação de filhos, porque tem que estar no seu coração e você vai inculcar no seu filho, você vai martelar na cabeça dele, assentado, deitado, dormindo, em todo lugar, no caminho, em casa, constantemente. Se tem um ministério que pais crentes não podem se esquecer, é pregar a palavra para o seu filho todos os dias, em todos os momentos, em cada oportunidade. Você que é pai, o seu maior ministério está dentro da sua casa, seus filhos. Pregue para eles, continuamente. Essa é uma responsabilidade nossa, como pais. Não é garantido que eles se converterão por isso, não é garantido que eles permanecerão na aliança por isso. O texto não está falando disso, o texto está falando da nossa responsabilidade como pais, que nós devemos encará-la, que nós devemos vivenciá-la. Nós devemos mostrar aos nossos filhos o que é o batismo, o que é a ceia, o que é a aliança com Deus, o que são os mandamentos, o que a palavra de Deus nos ensina, o modo de viver. Isso deve ser inculcado na cabeça dele, continuamente, diariamente. E é interessante que no manual litúrgico, que os pais respondem aqui na frente, tem uma perguntinha lá. Vocês prometem ensinar o seu filho a ler para que ele leia por si mesmo a Santa Escritura? Prometem ler com ele a Bíblia e trazê-lo à igreja com assiduidade? Essa pergunta quem batiza o filho responde aqui. Aí o pai, sim, responde. E isso é um compromisso pactual. Isso é um compromisso da aliança. Você está fazendo um compromisso, uma responsabilidade diante de Deus e dos homens, de que você vai não só ensinar seu filho a ler, mas ler a palavra e trazê-lo assiduamente à igreja. E nós não podemos perder de vista essa promessa, este acordo que nós fazemos, né? Tem uma outra pergunta que a gente responde, que é assim, ó. Prometem servir-lhe vocês mesmos de bom exemplo e de piedade e religião, e esforçar-se por todos os meios designados por Deus para criá-los na disciplina e na correção do Senhor? Também é um compromisso que nós fazemos quando os nossos filhos vêm para ser batizados. Então, meus irmãos, nós temos compromissos de montão com os nossos filhos dentro do aspecto da aliança. Pesa sobre nós. Mas não é para você ficar desesperado, é para você fazer o que tem que fazer. Ah, e agora o que eu vou fazer? Prega para o seu filho, é isso que você vai fazer. Ensina seu filho, traz o seu filho para a igreja. A gente sempre fala, né? Ah, meu filho não quer vir para a igreja. Olha, se o seu filho ainda mora sob o seu teto, ele é menor de idade, meu amigo, ele tem que vir. A autoridade sobre a vida dele é sua. Depois, se ele não quiser mais, paciência. Mas você é autoridade sobre a vida do seu filho e, inclusive, pactualmente. Explica para ele que pactualmente você é autoridade sobre a vida dele, diante de Deus. E que você não pode quebrar o compromisso de trazê-lo e de ensiná-lo a palavra. A responsabilidade de criar os filhos, então, estão sobre nós. Tem um autor que ele chama, um teólogo, na verdade, Philip Landes, ele fala o seguinte: os filhos, eles tomam os pais como modelos e os pais são intérpretes de Deus para os filhos, em certa medida. Principalmente os filhos menorzinhos, né? Que eles querem copiar o pai em tudo. O meu tem 4 anos, ele está nessa fase agora, quer copiar tudo. A roupa, o jeito que come, a hora que dorme. É normal de criança isso, né? Então, vamos pegar este momento da vida dos filhos e vamos fazer um modelo de como servir a Deus. E eles vão copiar a gente em alguma medida também, e a gente espera que pela graça de Deus, assim eles caminhem. Então são muitas responsabilidades, né? E a gente precisa ser sincero, nós não vamos dar conta disso tudo. Nós não vamos dar conta disso tudo. Nós somos imperfeitos. A pergunta é se nós estamos nos esforçando para cumprir as nossas responsabilidades. A gente é falho, Deus sabe disso. E ainda bem que não depende de nós para que os nossos filhos sejam salvos. Depende da graça dele. Então a questão é nós entendermos a responsabilidade e colocá-la em prática, ainda que não sejamos perfeitos nas nossas responsabilidades
com relação aos nossos filhos. E por fim, irmãos, eu quero falar das bênçãos e da responsabilidade na vida da igreja. A igreja, de maneira geral, ela olha para o batismo infantil e ela não entende que há bênçãos sendo comunicadas diretamente a cada um de nós ali, juntamente com responsabilidades para nós também, porque nós respondemos perguntinhas também, perguntinhas que são pactuais. Você levanta a mão e diz, não, nós vamos ter um ambiente saudável para essa criança. E você faz parte desse ambiente, e você faz parte de fazer esse ambiente ser um ambiente adequado. Tem mais pergunta aqui, a gente vai ler daqui a pouco. Nós não podemos simplesmente responder mecanicamente. Nós precisamos pensar, eu me comprometo sim com essa criança que está sendo recebida aqui no pacto. Eu vou fazer de tudo como membro dessa igreja para que essa criança conheça o Senhor. Para que essa criança sirva ao Senhor. Como igreja, eu preciso dar um bom exemplo para ela. Eu preciso testemunhar de Cristo para ela. Por isso que criança não é uma nota de rodapé na igreja. Por isso que criança é uma parte integral do corpo de Cristo. Criança não é, são as criancinhas ali. Não. Por isso que a gente trabalha currículo da escola dominical. Por isso que a gente pensa no que fazer com as crianças na igreja, na nível de programação, de ensino, de estudo, de tudo mais. Porque elas fazem parte desse pacto e elas precisam ser abençoadas pela caminhada do povo de Deus. Bom, a primeira bênção para a igreja de maneira geral é que Deus decide congregar famílias para servir a Ele. Como igreja, nós somos famílias reunidas em nome de Cristo. E isso é muito legal, porque você tem aqui gerações diferentes no nosso meio, de pessoas que, inclusive, os pais foram crentes, e eles também, e os filhos deles agora também são. Nós temos pessoas aqui que os pais são crentes, eles vão se casar no Senhor, e daqui a pouco eles têm filhos, eles vão trazer os filhos para receber o sinal da aliança, e assim continua. Então a igreja é abençoada quando vem uma criança para ser batizada. Porque Deus está lembrando a nós que Ele chama famílias para adorá-lo, para cultuá-lo. A segunda bênção é que nós temos a oportunidade de participar do desenvolvimento da fé dessas crianças. E nós temos a oportunidade até de vê-las crescer e professarem a sua fé, como alguns dos irmãos aqui já viram, esses jovens que estão aí, professando a fé, e viram eles pirralhinhos lá, né, na igreja, correndo para todo lado. Fala que isso não é bom. Fala que isso não é uma alegria para quem já está há mais tempo aí na igreja. Eu vi esse menino lá, pequenininho, agora está aqui professando a fé, ou está se tornando um líder da igreja em alguma área, continua fiel ao Senhor e etc e tal. Isso é uma alegria, meus irmãos, que todos nós devemos compartilhar, que todos nós devemos vivenciar, com as crianças crescendo no nosso meio e participando ativamente. E aí vai, né, uma menção àqueles que instruem as crianças diretamente, os professores, por exemplo, um papel muito importante. Então não é assim, eu tenho que dar aula para as crianças, e, nossa, que coisa. Não pense assim. Eu vou dar aula para a classe mais importante que eu tenho, os pequeninos. E eu vou dar uma boa aula para eles, e eu vou ensinar para eles acerca de Deus. E quem sabe lá na frente eu vou ver os frutos disso. Não por mim, mas pela graça de Deus. Mas você participou disso. Mas você foi um instrumento nas mãos de Deus para ensinar, para orientar os pequeninos. Isso é dádiva para a igreja, irmãos. Isso é uma bênção. Tem uma outra bênção também, que é o seguinte: a igreja vive num mundo hostil e nós sabemos da dificuldade que todos lutamos dia a dia aí. E quando nós contemplamos o batismo infantil, nós somos encorajados. Encorajados diante das circunstâncias morais e espirituais difíceis que vivenciamos ao nosso redor. Mesmo com toda essa podridão por aí, tem pais. Estão buscando uma vida de santidade para eles e para os seus filhos. E eles trazem seus filhos para receberem o sinal do pacto. E assim as crianças são participantes da aliança. Vamos falar das responsabilidades para encerrarmos. Abre lá no Salmo 78.
verso 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Eu acho esse salmo sensacional. O que nós ouvimos e aprendemos, contaremos aos nossos filhos e às futuras gerações. Não vamos encobrir deles, não vamos esconder deles. Precisamos contar para eles os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor. E a igreja, as perguntinhas que eu me referia, são duas que o ministro faz quando vai batizar uma criança. Igreja, vocês recebem essa criança como membro menor e se comprometem a ser exemplo para elas? Aí todo mundo levanta a mão. Igreja, vocês se comprometem a criar aqui um ambiente saudável para que a criança ame a igreja? E todo mundo concorda. Você fez um acordo pactual com Deus. Se você não for exemplo, se você não criar um ambiente saudável, Deus vai te cobrar por isso. Tá bom? É claro que essa não é uma questão de apadrinhamento, né? Não existe esse negócio de padrinho. É só um lembrete que a igreja precisa colaborar. A responsabilidade principal é dos pais, mas a igreja pode e deve colaborar com os pais na instrução dos filhos. É por isso que a gente brinca com os diáconos, né? Vocês têm autoridade para chamar a atenção dos nossos filhos, corrigir eles. Não tem dessa, seu filho está subindo no teto aí, tira ele e corrige ele. Não deixa não. Porque nós estamos em um ambiente familiar, família do pacto. E a igreja pode colaborar com o ensinamento na vida dos filhos. A responsabilidade na educação cristã também é importante. A igreja participa da educação religiosa das crianças. Mais uma vez, a responsabilidade principal é dos pais. É os pais que têm que ensinar o filho a cultuar, é os pais que têm que ler a Bíblia com os filhos, é os pais que têm que ensiná-los a orar e orar com eles, fazer culto doméstico, tudo isso. Mas a igreja também pode colaborar, ensinando todas essas coisas, cooperando com a obra de formação do caráter cristão dessa criança. A igreja não pode simplesmente ficar de braços cruzados. É por isso que nós temos currículo, nós temos várias coisas aí para ensinar as crianças como se deve caminhar com o Senhor. Então é esta responsabilidade, e é uma responsabilidade, irmãos, não apenas de despejar ensino, ou então algo do tipo, vamos só ficar por aqui, paradinhos esperando que elas cresçam e... Não. É você participar ativamente, é você vivenciar ali a vida da criança, do pacto. Está aqui no seu meio, conviva com ela, dê bom testemunho, converse com ela, caminhe com ela como criança ali, e ela verá em você também um modelo de crente, alguém piedoso, alguém que serve ao Senhor, e ela vai, todo lado que um filho de crente olhar, ele vai ver modelo de gente que serve ao Senhor, na igreja e em casa. Esse é o ideal. Olha e fala assim, eu quero ser igual àquela pessoa lá, olha só. Ela tem 90 anos e ela serve ao Senhor de uma maneira, ela canta ao Senhor de uma maneira, as conversas dela são conversas tão piedosas. Uma criança consegue já identificar isso, irmãos, em alguma medida, tá? E ele vai crescendo, ele vai tendo referenciais. Então a igreja precisa entender essa responsabilidade de também discipular as crianças, tem a parte do discipulado, do ensino, da caminhada com eles. Tudo isso faz parte da nossa responsabilidade. Um corpo maduro de crentes precisa entender isso, tá? E vivenciar isso dia a dia com a igreja. É por isso que vir à igreja, congregar, participar dessa vida pactual é um negócio ativo por si só. Não é, eu vou lá assistir um culto. Primeiro que nem existe assistir culto, né? Convenhamos. Você vem para cultuar, para participar da adoração a Deus. E você tem aqui, neste ambiente, você não precisa nem sair desse ambiente, um monte de gente que precisa de instrução, de cuidado, de discipulado, de carinho, de orientação, de exemplos, de modelo. E você deve ser essa pessoa, porque você se comprometeu, você levantou a mão,
você se comprometeu, inclusive pactualmente, com Deus. Eu quero concluir trazendo uma palavra para cada um dos três grupos. Primeiro, os filhos que aqui estão, aqueles que foram batizados na infância e ainda não professaram a sua fé, ou ainda vão professar, não professaram a sua fé, ou até aqueles que já professaram, né? O diário do Simonton, um missionário americano que plantou a igreja presbiteriana no Brasil, ele escreveu certa vez o seguinte no seu diário, sobre o batismo, sobre a profissão de fé. Ele foi batizado na infância por seus pais, que eram presbiterianos. É um passo muito solene e importante. E uma coisa tem me perturbado bastante, é saber se eu tenho verdadeira fé em Cristo e arrependimento dos pecados. Quando um adolescente chega para mim com essa dúvida, eu penso, isso é coisa boa. Isso é coisa boa. Porque muitas vezes o adolescente que nasceu na igreja, ele não tem esse momento em que ele se converteu, como alguém que veio de fora. Então a dúvida vai surgir, é natural que essa dúvida venha ao seu coração em alguns casos, não em todos. Mas será que eu sou crente mesmo? Será que eu me arrependi mesmo e tal? Mas isso certamente é o trabalhar de Deus para que ele se fortaleça no Senhor e reconheça, de fato, eu sou crente no Senhor e eu quero professar a minha fé, declarar que eu pertenço ao Senhor. Aí o Simonton continua no diário e ele fala assim: assumi os votos feitos por meus pais quanto a mim em minha infância perante o Senhor, para ser do Senhor. Essa é a minha aliança. Deus, de sua parte, prometeu ser o meu Deus, nunca deixar-me nem abandonar-me. Então o Simonton, mesmo com a dificuldade de, em algum momento, reconhecer se ele era crente ou não, ele olha e fala: meus pais fizeram uma aliança com Deus e Deus fez uma aliança com meus pais, e eu vou por essa aliança que o Deus fez com os meus pais e que eles fizeram com Deus. E aí é muito pertinente o que ele declara, né? Deus da sua parte prometeu ser o meu Deus, então eu quero isso. Eu vou declarar a minha fé. Simonton professou a sua fé. Anos depois, vocês conhecem a história, ele veio plantar uma igreja aqui no Brasil. Então, filhos de crentes, que vocês se lembrem que vocês pertencem ao pacto, que Deus prometeu ser o Deus de vocês e nunca abandonar vocês. E essa é uma realidade que permeia toda a vida de vocês. Por isso que, tendo a oportunidade, professem a fé de vocês com segurança, porque vocês são do Senhor Jesus Cristo. Aos pais, façam tudo que você puder. Faça tudo que você puder fazer. Faça tudo que estiver ao seu alcance. Batize seus filhos, instrua na palavra, ore, ensine a orar, leve à igreja, faça culto doméstico. Mas lembre-se, é só pela graça do Senhor. Confie na graça do Senhor. Nada do que você fizer vai poder salvar o seu filho. Eu queria até dizer o contrário, mas eu não posso, porque a Bíblia não nos deixa. Seria mais fácil falar: olha, tome isso aqui, siga essa receita que o seu filho vai ser crente. Mas não é assim. É pela graça de Deus, mas a nossa responsabilidade de sermos instrumentos nas mãos de Deus com a vida dos nossos filhos, nós não estamos isentos dela. E uma palavra aos pais dos filhos que receberam o sinal da aliança e hoje estão longe dos caminhos do Senhor. Persevere em oração. Persevere. Eu imagino que essa seja uma realidade dura, difícil de aceitar, de entender. Mas é bom lembrar que é Deus que tem a palavra final sobre a vida dos nossos filhos. Não somos nós. Então, se o seu filho não está nos caminhos do Senhor, o que cabe a você é clamar pela conversão dele, pelo arrependimento dele, pelo retorno dele aos caminhos do Senhor. E Deus vai fazer o que apraz para a vida do seu filho. Isso é importante de destacarmos para não perdermos a esperança, para continuarmos até o fim, perseverando em oração. E você pode contar com a igreja que também vai orar com você, por este filho que não está mais nos caminhos do Senhor. E a igreja, para a igreja, mesmo que você não tenha filhos, ou seus filhos já são adultos, você precisa se lembrar que como corpo de Cristo, você tem compromisso com essas crianças, né?
o sermão, hoje é bom que ninguém escapa, né? Então, todo mundo, eu não tenho filhos. Não tem problema. Como igreja, você faz parte do pacto. Você se compromete em participar da vida das crianças. Tem um monte de criança aqui, não tem como você escapar. Tem um monte. Então, meus irmãos, que nós tenhamos esse olhar pactual para com as crianças que estão no nosso meio. Ajude os pais, tenha paciência, ensine, corrija, participe da vida da igreja, sendo inclusive um professor, dentro das possibilidades. Todo domingo lá em casa a gente pergunta para o Samuel, o que você aprendeu? Aí ele sempre tem algo para contar. Alguém está ensinando para ele. Alguém está mostrando para ele a palavra do Senhor. E isso só é possível, irmãos, no ambiente da igreja. Não vai esperar que o seu filho vá aprender de Deus na escola. Lá tudo que ele vai aprender é contrário a Deus, né? Então, aqui é esse ambiente. E a igreja precisa caminhar desse jeito. E é uma bênção. Nós louvamos a Deus pela vida da igreja, por tudo que ela faz e vivencia dentro do pacto e abençoa a vida dos filhos dos crentes. Certamente é muito bom. Então, que cada um leve em conta os filhos, os pais e a igreja de maneira geral, as bênçãos e as responsabilidades que nós temos diante da aliança eterna com o Senhor. Que assim Deus nos abençoe. Amém.